tenho uma convicção muito grande que a seleção brasileira vai alcançar os seus objetivos e a principal delas será daqui a 3 anos. Eu vou fazer de tudo para que nós estejamos presentes em mais uma final de competição. O técnico Dorival Júnior finalmente foi apresentado pela CBF e é oficialmente o novo técnico da seleção brasileira. Ele chega para substituir Fernando Diniz e tem a missão de interromper uma série de derrotas recentes. O novo técnico da seleção reiterou que é imprescindível resgatar o prestígio perdido em razão dos desempenhos ruins, não só atualmente, mas também nas Copas passadas. Em suas primeiras palavras à frente da seleção, Dorival falou sobre sua relação com o atacante Neymar e falou sobre o que esperar da atual seleção brasileira. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei, apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. É uma mudança em que o atleta tem que entender que ele está aqui vestindo uma camisa muito pesada, uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Nós temos que ter essa consciência. Se nesse instante nós não estamos numa posição adequada em relação à nossa classificação para mais uma Copa do Mundo, podem ter certeza que nós vamos tentar o máximo para que revertamos rapidamente tudo isso, que busquemos os nossos caminhos, que encontremos o caminho que a seleção brasileira sempre apresentou. Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Eu acho que a lição que Zagallo nos deixou é uma lição que tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Tudo que esse homem conquistou, a referência que ele foi, ele tem que deixar marcado essa condição, que tem que preferenciar o atleta que venha à seleção brasileira. Ele não pode deixar de ter essa gana, essa garra e essa vontade de querer ganhar a todo momento. É isso que eu espero que aconteça. Por isso que essa mudança ela é fundamental. Eu acho que os ciclos se encerram a partir do momento que um outro esteja bem melhor. Por isso que nós temos que ter equilíbrio, consciência e principalmente que busquemos aí os melhores de momento. Eu vou errar, de repente não convocando aqueles que um ou outro imaginem que sejam o ideal, mas vou tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. Em alguns momentos, uma possibilidade tática necessária, um jogador que eu tenha muita confiança e que de repente esteja repetindo, mesmo que não vivencie um grande momento, mas na maioria delas vamos tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. O principal é que se adaptem rapidamente e que integrem uma condição em que a gente encontre um caminho, encontrando esse caminho, que possamos abastecê-los com peças pontuais para que não soframos tanto como tem acontecido nesse primeiro momento das eliminatórias. A seleção não é a seleção, volto a falar, brasileira de determinado treinador. É a seleção do povo, é a nossa seleção. Nós temos que sentir um pouco mais, nós temos que viver um pouco mais, nós temos que ajudar um pouco mais. São momentos como esse que a gente se questiona, o que eu posso fazer?
Nos momentos de vitórias, as coisas acontecem de uma maneira natural. Mas momentos como esse, eu também tenho que me sentir como parte de um todo. Eu estou participando dessa recuperação. Eu vou ser responsável por uma conquista. Eu vou ajudar a conquistar. Mas o principal, eu vou ajudar a recuperar. E eu acho que é esse o momento que nós estamos vivendo. Então todos nós precisamos de um pouco mais, de um algo mais. E a gente conta com cada um de vocês. Assim como com 210, 15, 20 milhões de torcedores. Quem resolveu opinar sobre a apresentação do técnico Dorival Júnior foi justamente o Galvão Bueno. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o locutor rendeu uma série de elogios e analisou as principais falas do novo treinador. Na verdade, o narrador se mostrou bastante confiante no trabalho do atual técnico da seleção brasileira. Ele começou a falar sério mesmo. Porque ele está lá, segundo ele, representando a seleção mais vencedora do planeta. E aqui inspirou muitas outras seleções no mundo todo e tem por obrigação voltar a ser muito forte. Gostei disso que ele falou. Não, a questão do apoio foi a primeira convocação dele, né? Ele convocou o torcedor brasileiro, o povo brasileiro. Ele citou lá que a seleção, citou os últimos técnicos, a seleção não era do Tite, não era do Fernando Diniz, não era do Filipão, não era do Mano Menezes. Ele citou do Dunga, citou lá os últimos técnicos, frisando que a seleção, ela pertence ao povo brasileiro. E aí uma coisinha, eu gostaria que ela não fosse sempre escolhida por uma pessoa só. É sempre o presidente da CBF que escolhe. Tinha que ter uma coisa mais ampla, já que a seleção realmente ela é do povo. As mudanças, ele fala muito mais do que mudanças técnicas. Ele diz que temos que continuar tendo um futebol ofensivo, um futebol ativo, um futebol, ele fala que essa coisa de número para ele esse negócio para ele é balela, esse negócio de número. Ele adapta o esquema ao time, e o que ele diz é defender com o maior número possível e atacar com o maior número possível, né? É lógico isso, mas mostra que não vai ser uma seleção frágil defensivamente, ou ele vai tentar que não seja uma seleção frágil defensivamente. Mas aí ele fala a coisa mais importante. Ele frisa que é amigo e admirador do Fernando Diniz, mas diz que tem que ser revertida essa situação e esse momento da seleção brasileira. Nós temos que voltar a ser protagonistas. Nós, futebol brasileiro, a seleção brasileira tem que voltar a ser protagonista. E para isso, não é só uma mudança de nomes que já vem acontecendo, segundo ele. Eu até anotei aqui. Nós temos que voltar a ser protagonistas. E os atletas têm que voltar a sentir mais a camisa da seleção. E que essa foi a grande lição que Zagallo nos deixou. Gana, vontade de ganhar, e de ganhar o tempo todo e de ganhar sempre. Isso já é um recado para os jogadores nas próximas convocações. Quanto ao Neymar, ele disse que é assunto superado, a briga que tiveram lá para trás, mas que agora a seleção, para essa amistosa para a Copa América, tem que aprender a jogar sem o Neymar, porque o retorno dele demora e quando ele estiver bem, normalmente vai voltar à seleção brasileira. Olha, boa sorte, Dorival Júnior. Estou na torcida por você, como sempre torci por todos os técnicos e pela seleção brasileira. Boa sorte mesmo e que bons resultados venham por aí. Dorival Júnior fará sua estreia na seleção brasileira, no dia 23 de março, em um amistoso contra a seleção inglesa, em Wembley. Depois, a seleção irá até Madrid, enfrentar a seleção espanhola. Serão 2 testes de fogo para o atual técnico da seleção. Essa foi mais uma edição do Fute Resenha. Já que ficou até aqui, dá aquela moral e deixa teu like. Comente sobre tudo e veja a super dica do canal. Veja os links na descrição. Fique no canal e veja mais vídeos. Até a próxima.